Então, nessa aula nós vamos estudar sobre múltiplos e divisores de um número. Então, o que seria múltiplos? Múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número natural. Então, resumindo, múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, o número 54 é múltiplo de 9? O que eu estou querendo saber? Se eu encontro na tabuada do 9 alguma multiplicação que eu tenha como resultado 54. É só isso, porque múltiplo é o resultado da multiplicação. Ou seja, do 54 ser múltiplo de 9, eu tenho que encontrar o 54 como resultado da multiplicação de algum número por 9. Então, o número 54 é múltiplo de 9? Sim, né? Pois 9 vezes 6 é 54. Então, eu encontro 54 a multiplicação de 9 vezes 6. Então, aqui eu trouxe aqui a tabuada, vou mostrar para vocês que os múltiplos são todos os resultados da multiplicação. Por exemplo, eu quero saber os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são todos os resultados da tabuada de 4. Por exemplo, 20 é múltiplo de 4? Sim, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Então, por exemplo, quero saber se o 35 é múltiplo de 7. É, porque 5 vezes 7 dá 35. É basicamente isso. Múltiplo é o resultado da multiplicação de um número por outro. Divisores. Então, o divisor é o número pelo qual dividimos os outros. Enquanto o múltiplo é o resultado da multiplicação, o divisor vai ser o número que a gente pode dividir o outro e o resultado vai ser o número exato. Não tem vírgula, é um número exato. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, o número 8 é divisor de 24? Ou seja, eu quero saber se eu posso pegar esse 24 e dividir por 8 e encontrar o resultado exato. Então, a resposta é sim, pois 24 dividido por 8 é 3. Então, o divisor é o número pelo qual eu posso dividir outro. Eu tenho 24, eu consegui dividir o 24 por 8, então o 8 ele é divisor de 24. Ele pode dividir o 24. E a gente também pode ter um determinado número e esse número ter vários divisores. Então, por exemplo, o 20. O 20 tem como divisor o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Então, todos esses números aqui são divisores de 20, porque todos eles podem dividir o 20. Ó, 20 dividido para 1, 20. 20 dividido para 2, 10. 20 dividido para 4, 5. 20 dividido para 5, 4. 20 dividido para 10, 2. E 20 dividido para 20, 1. E lembrando que todo número ele vai ter pelo menos dois divisores. Ele sempre vai poder ser dividido pelo 1 e por ele mesmo, que são chamados de números primos. Por exemplo, os divisores do número 12. Então, eu tenho aqui, ó, esse D representando divisores do número 12. Quais são? 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então, isso são divisores, números pelo qual eu posso dividir o outro. Então, nós vamos ver agora os critérios da divisibilidade. Esses critérios, eles são algumas, digamos assim, algumas regras que facilitam eu olhar para o número e saber se ele pode ser dividido por outro. Ou seja, saber se determinado número é divisor do outro. Sem eu precisar fazer a conta, só para eu saber se esse número vai conseguir dividir o outro de forma que o meu resultado dê um resultado exato. Então, por exemplo, como é que eu sei se o número ele pode ser dividido por 2? Então, é bem simples. Um número natural é divisível por 2 quando ele é par. Então, qualquer número par eu posso dividir por 2. Não esqueça, o número par é aquele número que termina por outro número par. Números pares. Pode terminar em 2, em 4, em 6, em 8.
Então, se ele terminou em um número par, o número todinho é considerado par. E se esse número for par, ele pode ser dividido por 2. Então, aqui exemplo, o 24. 24 é um número par. O 24 pode ser dividido por 2. Como é que eu sei se o número pode ser divisível por 3? Ou seja, como é que eu sei que eu posso dividir um número por 3? Então, um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos também for divisível por 3. Então, deixa eu explicar isso. Ó. Você tem aqui o número 24. Como é que eu sei se eu posso ou não dividir o 24 por 3? Então, eu pego esses algarismos do número 24 e somo. O 2 mais o 4, que é igual a 6. Aí eu olho para esse meu resultado. Esse meu resultado aqui é sim divisível por 3. Porque 6 dividido para 3 dá 2. Então, se o meu resultado eu conseguir dividir por 3, então todo o número aqui, que é o 24, eu também vou conseguir dividir por 3. Que no caso, 24 dividido para 3 é igual a 8. Então, repetindo, você vai pegar os algarismos e somar. 2 mais 4, 6. E olhar para esse resultado. Como o resultado é um número que dá para dividir por 3, então o 24 todinho também vai dar para dividir por 3. Aqui outro exemplo. Será que eu posso dividir 228 por 3? É um número bem grande. A gente faz o que primeiro? Soma os algarismos, só para saber se a gente conseguiria dividir esse número todinho por 3. Então, 2 mais 2, 4, mais 8, 12. Aí eu olho para o resultado. Eu posso dividir 12 por 3? Posso. 12 dividido para 3 é igual a 4. Então, se eu conseguir dividir esse resultado aqui por 3, então o número todinho, 228, a gente vai sim conseguir dividir ele por 3. Então, a regra é basicamente isso. É só somar os algarismos, olhar para o resultado. Se o resultado for divisível por 3, o número grande aqui, o número todinho, também vai ser divisível por 3. Ou seja, eu vou conseguir dividir e ter o número exato como resultado. Então, 228 dividido para 3 é igual a 76. Divisíveis por 4. Então, o número natural é divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, é basicamente assim. Aqui o número 1024. Eu quero saber se esse número ele é divisível por 4. Como é que eu faço? Eu olho apenas para os seus dois últimos algarismos. Aqui formou os dois últimos o número 24. Então eu olho, o número 24 dá para dividir por 4? Dá, né? 24 dividido para 4 é 6. Então, se esses dois últimos números deu para dividir por 4, então o número 1004 todinho vai dar para dividir por 4. Então é basicamente isso. Olhou para os dois números. Se os dois números aqui, o algarismo formado por eles, que no caso é o 24, deu para dividir por 4, então o número todinho também vai dar para dividir por 4. E todo número natural terminado em 00 também é divisível por 4. Então são duas regrinhas. Uma, eu tenho que olhar para os dois últimos algarismos. Se for divisível por 4, o número todo é divisível por 4. E a outra regra que eu tenho que olhar se ele termina com 00. Se ele terminar com 00, dá para dividir por 4. Exemplo, 100 dá para dividir por 4. 200 terminou em 00, dá para dividir por 4. 2.400 terminou 2 zeros, então dá para dividir por 4. A divisibilidade por 5 também é bem simples de aprender. Se você olhar para o número e esse número ele terminar em 0 ou então em 5, você já sabe que dá para dividir sim por 5.
Então, se você olhou para qualquer número, ele terminou em 2, em 7, em 8, em 9, você já sabe que não dá para dividir por 5. Só dá para dividir por 5 se esse determinado número terminar em 0 ou então em 5. Então, por exemplo, 25. 25 terminou em 0. Então, se ele 25 terminou em 5. Se ele terminou em 5, então todo número vai dar para dividir por 5. Então, 25 vai dar para dividir por 5. 330 terminou em 0. Então, a regra diz que se terminar em 0 ou em 5, dá para dividir por 5. Então, o 330 vai dar, sim, para dividir por 5. Divisível por 6. O número natural é divisível por 6 quando é par e divisível simultaneamente por 3. O que isso quer dizer? Para eu saber se o número pode ser divisível por 3, a primeira coisa que eu tenho que analisar é se ele é par ou se ele é ímpar. Se ele for ímpar, eu descarto logo. Então, não dá para dividir por 6. Se ele for par, pode ser que dê para dividir por 6. Qual seria o outro critério? Que esse número eu consiga dividir ele também por 3. Então, olha só. Para eu saber se o número é divisível por 3, foi aquela regra anterior que a gente viu mais atrás, que dizia que para o número ser divisível por 3, eu tenho que somar os seus algarismos. E se o resultado dos seus algarismos for divisível por 3, o número todo também é divisível por 3. Então, olha aqui o 18. O primeiro requisito para dividir por 6 é o número ser par. 18 é par, terminou em 8, terminou em número par. Então, o primeiro requisito, ok. O segundo requisito é saber se ele pode ser divisível por 3. Então, o que a gente faz? Soma o 1 mais o 8, que deu 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 18 também vai dar para dividir por 3. Pronto. O número é par, o número é divisível por 3. Então, automaticamente, o 18 eu vou conseguir dividir por 6. Pois ele é par e é divisível por 3. Então, 18 dividido por 6 é igual a 3. Divisível por 7. Todo algarismo é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos forma um número divisível por 7. Então, a regrinha é um pouco difícil, mas dá para entender. Ele quer dizer assim, olha, para eu saber se o número é divisível por 7, eu preciso olhar a sua diferença. Quando a gente fala em diferença, nós estamos falando em uma continha de subtração. E o dobro do seu algarismo, do seu último algarismo. O dobro quer dizer 2 vezes. E o número formado pelos demais algarismos forma um número divisível por 7. Então é mais ou menos isso. Ó. Você tem aqui o número 196. Eu quero saber se o 196 é divisível por 7. Então, o que é que eu faço? Eu pego o último algarismo é o 6, e dobro ele, ou seja, eu multiplico ele por 2. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. Aí eu vou pegar os seus primeiros algarismos, que no caso é 1 e o 9, que formou 19, e vou subtrair pelo número formado aqui da multiplicação dos 6 vezes 2, que no caso foi o 12. Então, ficou 19 menos 12, que é igual a 7. Aí eu vou olhar para esse resultado. O 7 é divisível por 7? Sim, pois 7 dividido para 7 é 1. Então, se esse meu resultado deu um número divisível por 7, então o 196 também é divisível por 7. Então, aqui a explicaçãozinha da conta. Peguei o 6, que é o último algarismo, multipliquei por 2, que deu 12. Aí eu peguei aqui o 1, 9, 19, menos esse resultado que é 12. 19 menos 12, 7. Então, 7 foi o resultado, divisível por 7. Então, 196 é dividido, sim, por 7, que dá 28. Então, para saber se o número é divisível por 8,
O número natural é divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, a regra ela é boa para quando a gente tem números bem grandes. Então, 1320 é divisível por 8. Como é que eu sei? A gente pega o 320 e divide por 8. Ó, 32 dá para dividir por 8. Porque 32 dividido para 8 é igual a 4. Eu acrescento o zero que dá 40. Então, 320 dividido para 8 é igual a 40. Então, se os 3 últimos algarismos foi sim dividido por 8, então o número todinho, que é o 1320, também vai dar para dividir por 8. Na verdade, a divisão por 8 a gente não usa tanto, mas é bom saber do critério. Então, a divisibilidade por 9, ela aparece com a do 3. É só a gente somar os algarismos, se o resultado for um número divisível por 9, o número todo também vai ser divisível por 9. 783, como é que eu sei se ele é divisível por 9? Eu somo 7 mais 8 mais 3, que deu 18. 18 é divisível por 9? Sim. 18 dividido por 9 é 2. Então, se o meu resultado deu um número divisível por 9, então o 783 também vai dar para dividir por 9. E por último, para eu saber se o número é divisível por 10, é bem simples. O número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Toda vez que o número terminar em 0, eu automaticamente sei que dá para dividir ele por 10. Então, 120 é divisível por 10, pois termina em 0. E, na verdade, dividir por 10, quando o número terminar com 0, é só eliminar esse último 0. Então, 120 dividido para 10, eu elimino esse 0, resultado 12. Então, esses foram os critérios da divisibilidade.